E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje o assunto do vídeo é muito sério. Não que os outros não fossem sérios também, mas hoje eu acho que vai ser mais reflexivo. Então já sabe, né? Fica aí até o final do vídeo que eu tenho certeza que você também vai tirar alguma lição hoje. E hoje, como vocês viram lá no tema do vídeo que eu coloquei no canal, lições de uma pandemia. Eu acredito que muitos de nós tiramos pelo menos uma lição no meio desse deserto que a gente passou, que a gente ainda está passando desde o início do ano passado, de 2020, mas com toda certeza, graças a Deus, realmente graças a Deus e graças ao instrumento que é a ciência e todos os profissionais, nós estamos conseguindo ver um horizonte depois de tudo isso. Estamos vivendo num novo normal, como as pessoas estão falando, né? Mas eu acredito que muitos de nós, como eu falei anteriormente, tirou alguma lição, pensou sobre a sua vida, principalmente naqueles momentos que nós não entendíamos nada sobre essa nova doença, esse novo vírus. A gente só via ele se alastrando pelo mundo todo, pessoas sendo contaminadas a cada dia mais, pessoas morrendo, a gente não podendo sair de casa, tendo que ficar em quarentena. Com toda certeza deve ter passado um filme, ou você deve ter refletido em algumas coisas para a sua vida. Como estava a sua vida até aquele momento, o que você estava fazendo? Bem, pelo menos comigo foi assim. Eu fiquei muito aterrorizado no início dessa pandemia do Covid-19, afinal era tudo novo, não podia sair de casa, a contaminação era em massa, era muito fácil de se contaminar. E quando a gente começou a saber os primeiros casos aqui no Brasil, primeiro lá no Rio de Janeiro, e foi se passando para outros estados, até chegar aqui no Pará, até chegar aqui em Belém, até chegar aqui em Coraci, foi muito complicado. Eu fiquei praticamente uns 2 meses no início sem sair de casa, fiquei 2 meses dentro de casa, não saí para nenhum lugar e o Covid me pegou aqui dentro. A minha mãe foi contaminada, o meu pai também. Esse ano de 2021, no início do ano, o meu irmão foi contaminado. E ano passado, quando eu não sabia de quase nada ainda dessa doença, nem tinha previsão de vacina, e quando eu soube dentro de casa que a minha mãe havia sido contaminada, eu fiquei muito triste, eu fiquei assim apavorado. Porque o que vinha na minha cabeça era, ela vai morrer ou ela vai ficar muito mal, porque é o que a gente via muito a princípio, né? Pessoas realmente morrendo por conta dessa maldita doença. Enfim, se eu pudesse contar toda a história para vocês do que eu passei aqui, esse vídeo ia durar mais de 1 hora. Inclusive eu montei um sermão, uma pregação lá na minha igreja e eu preguei justamente esse assunto. E esse é o título do sermão. Sermão é o esboço, tudo que você organizou, estudou e organizou para pregar na igreja. Isso que é sermão. E eu preguei ano passado, depois que as igrejas, os lugares começaram a abrir novamente, eu pensei comigo mesmo, não, eu vou falar sobre esse assunto, eu acredito que eu tirei lições, outras pessoas devem ter tirado também, eu quero compartilhar as coisas boas ou as coisas que eu aprendi de alguma forma no meio de todo esse caos que a gente estava vivendo ano passado e no início desse ano também, né? Foi isso. Foi aí que surgiu a pregação do Lições de uma Pandemia. E eu quis também compartilhar com vocês hoje aqui por meio desse vídeo sobre algumas lições que eu tirei em meio a todo esse emaranhado de problemas, de sofrimentos sociais, mundiais. Graças a Deus nós estamos saindo disso. Muitas pessoas estão sendo vacinadas. Viva o SUS, viva a ciência. E graças a Deus por Deus nos permitir ainda ter esse horizonte. Mas vamos logo para as lições. Quero compartilhar com vocês hoje aqui pelo menos 5 lições que eu aprendi com a pandemia do Covid-19. E a primeira lição que eu aprendi em meio a tudo isso foi confiança em Deus. Sério, eu precisei e eu reaprendi a confiar mais em Deus. Sabe quando a gente vive a nossa vida, em meio aos problemas normais mesmo no dia a dia, a gente fala assim, não, vai dar tudo certo, eu confio em Deus, chorei em confiança em Deus. Será mesmo? Será mesmo que a gente tem confiança em Deus? Bem,
Como muitos de vocês sabem, eu sou cristão, eu acredito em Deus, acredito em Jesus Cristo, eu acredito piamente na Bíblia, acredito que é a palavra de Deus escrita para nós aqui nesse mundo, e a minha confiança em Deus cresceu muito a partir desse momento. Eu não tinha para onde correr, eu não tinha o que fazer, né? Nós não tínhamos para onde escapar. Todo mundo, em maior grau ou em menor grau, estava passando por essas dificuldades do Covid, e tudo que ele trouxe para a gente, socialmente falando. E eu estava em casa, eu não podia sair. Minha mãe estava doente, eu peguei o Covid também, fiquei contaminado, mas eu tive sintomas leves. Eu só teve um dia que me deu febre, senti um pouco de dor de cabeça, perdi o olfato e o paladar. Foi quando justamente eu vi que eu estava realmente com Covid. Minha mãe fez o teste, deu positivo, ela ficou um pouquinho pior que eu, mas também não muito. Então eu não tinha o que fazer, a não ser confiar em Deus. Que eu me lembro que em uma dessas noites que eu estava na minha casa, antes de dormir, eu estava na minha cama e eu estava lendo a Bíblia, pensando, conversando com Deus, né, sobre tudo isso que estava acontecendo, como estava sendo difícil passar por esse deserto, não só dentro de casa, por ter familiares contaminados, mas por outras pessoas, vizinhos, amigos, conhecidos. E eu me deparei com um verso que foi assim, um abraço de Deus para mim. E esse verso se encontra na Bíblia, eu quero compartilhar muito com vocês, está no livro de Salmos, capítulo 4, os versos 1, 4 e 8. Diz assim, ó: Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia, tu me deste alívio. Tremam de medo e não pequem. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. E nesse dia eu lembro de ter chorado, porque eu nem lembro como é que eu estava lendo a Bíblia, se eu me deparei logo com esse capítulo, eu estava lendo o livro de Salmos, não lembro ao certo, mas eu me deparei com esse capítulo, capítulo 4. E pelo menos na minha versão, que é a versão Almeida, Nova Almeida atualizada, pelo menos na minha versão, o título do capítulo 4 fala Confiança em Deus na angústia. E era justamente o que eu estava passando, era justamente o que muitos de nós estávamos passando. E quando eu li esse verso que dizia, sossega a tua cabeça no travesseiro, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro, eu vi que Deus estava falando para mim que, embora eu estivesse passando por tudo aquilo, Deus estava comigo. Era por sossegar o meu coração, era por quietar minha alma, como diz a música, e era para eu dormir, pegar no sono, porque Deus cuidaria de mim, estava cuidando e continuaria a cuidar. Então, com toda certeza, nesse contexto de pandemia, em meio a esses 2 anos de pandemia, com toda certeza, eu reaprendi a confiar em Deus. Porque sem Ele, meu filho, sem Ele, minha filha, a gente vai para onde? Então, eu tive que passar por esse deserto para eu aprender ainda mais a confiar em Deus. E a segunda lição que eu aprendi com a pandemia foi cuidar da saúde. É isso mesmo. A gente com certeza aprendeu muito mais a como cuidar da nossa saúde, a cuidar da nossa imunidade, se alimentar bem, tomar bastante líquido, fazer exercícios. E sim, foi no meio desse contexto também que eu aprendi a cuidar, a estar mais ligado com a minha saúde. Até porque a Bíblia também diz que o nosso corpo ele é o templo do Espírito Santo. Então nós precisamos cuidar do nosso corpo porque nós fomos comprados por alto preço, como a Bíblia também diz, ao Jesus Cristo morrer na cruz por mim e por você. E tem um verso em Eclesiastes, capítulo 11, o versículo 9, que diz assim: Alegre-se jovem na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradam aos seus olhos. Saiba, porém, que de todas estas coisas Deus lhe pedirá contas. O sábio Salomão dizendo: Jovem, faça o que você quiser, ande pelos caminhos do seu coração, faça as coisas que satisfazem o seu coração, viva, seja alegre, mas não se esqueça que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. E eu associo isso muito com a minha saúde,
o que eu estava comendo, o que eu estava bebendo, se eu estava realmente exercitando mais o meu corpo, trazendo benefícios para o meu corpo, para caso eu pegasse essa doença, eu pudesse estar melhor equipado para combater ela. O meu organismo, a minha imunidade. Então foi a segunda lição que eu aprendi, e a Bíblia realmente já fala muito a respeito disso, de nós cuidarmos da nossa saúde, né? Deus nos fez um corpo, e o nosso corpo, ele é realmente uma máquina. Ele é muito complexo, não há computador algum que seja tão complexo quanto o corpo humano. Coisa de Deus mesmo. E no meio dessa pandemia, foi essa lição que eu aprendi, a cuidar mais da minha saúde, a cuidar mais do meu corpo e a enfrentar melhor essa doença que estava no nosso meio e de futuras doenças que ainda virão, né? Com toda certeza, quem tem um corpo mais saudável consegue lutar melhor contra esse mal, essas coisas que se alastram na nossa sociedade. E a terceira coisa que eu aprendi foi ser luz e sal. Porque assim, gente, o que tinha de pessoas desde o ano passado e ainda, né, colocando, compartilhando, publicando notícias ruins, notícias pesadas, né, quantas pessoas estavam morrendo, quantas pessoas estavam sendo infectadas. Isso mexeu muito com o nosso emocional, alavancou crise de ansiedade em muitas pessoas, depressão em outras pessoas. Então era muito complicado, porque tu ligava a televisão, tu só via notícias ruins. Tu ia para as redes sociais, tu só via notícias ruins. Então, mais do que nunca, eu entendi o que Deus queria que eu fizesse. O que Deus queria que nós fôssemos nesse mundo. Luz, sal. E eu quero compartilhar com vocês no livro de Mateus, o capítulo 5, os versos 13 ao 16, diz assim, ó. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora a ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então eu aprendi mais do que nunca nesse contexto que eu precisava de fato ser luz do mundo, que eu precisava ser sal da terra, em um mundo completamente dominado pelas trevas, pelas notícias ruins, pelo peso da escuridão. Eu precisava ser um canal de luz. Então eu compartilhava muitas coisas legais nas minhas redes sociais, quando eu conversava com algum familiar ou amigo sobre essa questão de pandemia, muitas vezes pelo telefone, porque a gente não podia sair de casa, eu falava para muitas pessoas acalmar o coração, que tudo daria certo, viver um dia de cada vez, se limitar, ficar consumindo muitas coisas que poderiam nos prejudicar emocionalmente. E eu acredito que se todos nós pensássemos desse jeito, com toda a certeza nós seríamos um pingo de luz. Nós daríamos mais sabor na vida das pessoas que estão ao nosso redor, e automaticamente nós seríamos pessoas mais saborosas, no sentido de querer estar com a gente mesmo e outras pessoas quererem estar com a gente. Então eu aprendi também nesse contexto, tirei essa lição para mim, que de fato eu precisava ser luz do mundo e sal da terra, assim como o mestre mandou. E a quarta coisa que eu aprendi em meio a todo esse contexto de pandemia, foi que esse mundo aqui não tem nada mais a me oferecer. E eu me lembrei do verso que está no livro, na epístola de Romanos, capítulo 12, o versículo 2, que diz assim: E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu aprendi que de fato esse mundo não tinha mais nada para me oferecer. Tudo foi fechado. Se a minha maior alegria fosse estar dentro de uma festa, eu não poderia ir porque estava fechado. Se eu não conseguia sair dentro de um shopping center, o shopping também estava fechado. Para onde eu ia correr? O que eu iria fazer? Então todas as luzes que esse mundo nos dá, naquele contexto de pandemia, estava fechado. Não podia, estava decretado que assim seria, e se nós descumpríssemos as regras, pelo menos em muitos países também era assim, tu pagava multa.
tinha que ficar em casa, tu tinha que consumir o essencial, tu tinha que evitar sair na rua e fazer a tua parte para que isso logo passasse. O que eu mais espero desse mundo? Essa doença veio para nos ensinar que nós não mandamos em nada, que a vida é maior que a gente. Não somos nós que mandamos nas nossas vidas, porque a vida é algo muito grande, nós não podemos colocá-la nas nossas mãos. Mas nós podemos entregar nossa vida a Deus, o Criador da vida. As mãos de Deus, com toda certeza, é grande o suficiente para caber a minha vida e a sua vida também. Então, o que eu mais espero desse mundo, se tudo isso daqui vai passar? Como diz Romanos, eu não devo me conformar com isso, mas a minha mente deve ser transformada e renovada para que eu experimente a boa e perfeita vontade de Deus. Porque, de verdade, tudo isso daqui vai passar. Tudo isso vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus vai permanecer para sempre. A Bíblia também diz isso. Então, eu não esperava mais nada de bom desse mundo. O que eu poderia esperar era um mundo melhor, um mundo por vir. E essa foi a 5ª lição que eu aprendi dessa pandemia. E se eu não conseguia mais ver nada de bom nesse mundo, ou melhor, esse mundo não tem mais nada de tão extraordinário para me oferecer, a 4ª lição foi justamente essa: o desejo de um mundo novo, o desejo de um mundo por vir. E a 2ª epístola de Pedro, o capítulo 3, o versículo 13, diz assim: Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Essa é a grande promessa de Deus, essa é a grande esperança da Bíblia, que tudo isso daqui um dia vai acabar. Morte, choro, dor, doença, pandemia, tudo isso vai acabar. Irão fazer parte das primeiras coisas. Essas primeiras coisas vão passar, como diz o livro do Apocalipse. Mas nós esperamos e aguardamos a promessa dos novos céus e da nova terra, onde habita a justiça, onde habita a paz. Eu acredito piamente que um dia Jesus vai voltar neste mundo, porque Ele mesmo disse isso, e Ele não é homem para mentir, e eu acredito piamente que ao Ele morrer no meu lugar, na cruz, e no seu lugar também, Ele nos comprou um passaporte rumo à eternidade. De verdade, não te apega a esse mundo, porque tudo isso daqui vai passar. A pandemia veio nos ensinar que nós não estamos no controle de nada. Deus está no controle de tudo. A pandemia veio nos ensinar também que tudo isso que pra gente era perfeito e magnífico pode desabar em um segundo. Mas aquele que se entregar a Deus, viver conforme a vontade dele, vai ter a eternidade para desfrutar. Essas foram as 5 lições que eu aprendi com a pandemia do Covid-19. E eu espero de verdade que uma dessas lições possa ter feito você refletir hoje aqui nesse vídeo. Eu espero de verdade também que você tenha aprendido algo com tudo isso. Se nós passamos por todo esse deserto e não tiramos lição nenhuma, o que mais precisa acontecer para a gente tomar um choque de realidade? Se nós passamos por tudo isso e continuamos sendo as mesmas pessoas, o que mais precisa acontecer para que você possa tomar decisões na sua vida? Decisões para melhor. Comenta aqui embaixo o que você achou dessas lições que eu tirei. Qual foi as lições que você aprendeu? O que você aprendeu em meio a tudo isso? Curta, comente, compartilhe para que mais pessoas possam vir aqui ver o vídeo, que o YouTube possa entender que esse vídeo é de qualidade, pode ajudar muitas pessoas. E deixa o teu like aí, te inscreve, ativa o sininho se caso tu não ativou ainda, porque semanalmente o YouTube vai te entregar os vídeos que nós vamos postar aqui. É isso. Eu espero que ao final desse ano de 2021 nós possamos ter aprendido muitas coisas com todos esses problemas que a gente está passando e que possamos fazer de um 2022 um ano melhor. Vai ser perfeito? Eu acredito que não. Mas eu e você podemos fazer alguma coisa. Como diz a música do Vocal Livre, haja mais amor a começar em mim. É isso. Muito obrigado por estarem aqui no canal do Forasteiro.